isso, ele se casou com Gomer, filha de Dibaim. Ela engravidou e deu-lhe um filho. Poderia sentar. Amém. Antes de nós começarmos a entrar de fato, eu preciso fazer uma introdução sobre quem era Oséias, sobre o contexto que ele vivia, porque senão vocês vão ficar que nem sério em tiroteio. Quem foi, onde estava, por que falou, por que teve tanta dessa revolta. Não é porque até agora, se vocês pararam para analisar, todas as mensagens estão falando sobre a destruição, do castigo contra Israel e sobre o que iria acontecer e também chamando eles para o arrependimento. Vocês perceberam isso, né? Durante a pregação, eu quero que vocês fiquem com a Bíblia. Quem tiver com caneta, pega a caneta. Se não quiser, vai marcando no aplicativo do celular, porque tem muitos versículos e eu não vou ter dó, vou pegar cada capítulo, um versículo, vocês vão acompanhar comigo. Amém? Amém? Começando, o nome do profeta Oséias significa salvação, o que vem muito a calhar, né? Porque Deus que chamou ele, não... Eu estava ali assistindo a pregação do pastor Arival, presbiteriano, ele fala, né, que muita gente faz hoje em dia, né? Não, Deus me levantou como profeta. Não, ele foi chamado por Deus e aí para estar ali presente para o povo. E como que se passa, quando que se passa, como que é o contexto histórico da situação ali de Oséias? Bom, nessa época que Oséias vivia e que ele foi chamado ali para ser profeta em Israel ela estava dividida. Ela tinha o reino do norte e o reino do sul. E aí, o reino do norte chamava Israel. Teve uma briga muitos anos atrás, após a morte do rei Salomão. O seu filho assumiu, só que Deus falou que outro rei iria tomar de conta de parte de Israel, porque Salomão já não estava fazendo mais as vontades de Deus. Mas por respeito a Davi, de Davi, ele só tirou Salomão do trono após a sua morte. Ele veio o seu filho, né? E aí o seu filho, que era Roboão, ia assumir o trono. Só que nessa, Israel se dividiu. Israel do norte e Israel do sul. E nessa que se dividiu, o rei Jeroboão ficou com Israel do norte. E ali Judá, né, que eles chamavam de Israel do sul, era Judá, Israel, mas tem muitos momentos que ele fala Efraim, muitos momentos que ele fala Judá. Então, quando a gente se refere à tribo de Judá, a gente está se referindo a Israel do sul, que ficou com a linhagem de Davi, né? Que foi o filho de Salomão e todas essas pessoas que foram das próximas linhagens. Então, no livro de Oséias, ele vai se retratar, ele vai falar todas essas profecias, tanto para Israel do norte, mas também para do sul. Por quê? Esse rei, Jeroboão, que entrou ali após a morte do rei Salomão, ele foi um rei escolhido por Deus. Mas Deus falou para ele, se ele quisesse permanecesse ali nos caminhos do Senhor, ele iria frutificar, iria prosperar, tanto que Israel do norte ficou com as 10 tribos, Israel do sul só com 2, que era a linhagem de Davi. E aí ele foi um rei muito grande, mas ele ficou com medo das pessoas voltarem lá para o sul, para ajudar. E o que ele fez? Colocou ídolos. Eles falaram, não, vocês não precisam de Deus, esse aqui é o seu Deus. Ele instalou ídolos, fez bezerros de ouro, novamente com essa história de bezerro, que eu não sei porque eles tiram isso de bezerro, mas eles estão fixados no bezerro, né? E aí eles falaram, não, esse aqui é o seu Deus. Aí as pessoas viajavam até Samaria para adorar ali. As 10 tribos ali de Israel viajavam até Samaria para adorar aquele Deus. E isso se perdurou até o tempo de Oséias, que é cerca de 200 anos depois. Ou seja, foi uma linhagem enorme de idolatria. Imagina, até como se fosse cerca de 200 anos, eles ainda perduraram na idolatria, ainda continuaram ali adorando outros deuses. Mas não era só isso. Se os irmãos quiserem conferir, a leitura dessa separação dos reinos está em 1 Reis 12. Está falando sobre a história, depois se vocês quiserem ver, sobre a separação de Israel do Norte e Israel do Sul. E permaneceu assim, tá, gente? Permaneceu nessa separação e mais para frente nem tinha mais Israel do Norte. Foi todo mundo destruído. Mas não quis estar do homem.
Então eu chego em casa e dê um Google lá, vocês vão ver. Dá um Google na vida, tá, gente? Prosseguindo, e aí Deus levantou o profeta Oséias. Ele foi um dos últimos, mas antes dele outros falaram também. Uma coisa interessante que vocês pegarem para anotar, por isso que é muito importante estudar, esses livros dos profetas menores, eles não estão em ordem cronológica. Por exemplo, o profeta Amós, ele foi antes, mas na Bíblia, o livro dele está após. Então, estudem a ordem, como aconteceu tudo, para vocês não chegarem aqui e falar, depois dele, aqui está na Bíblia Amós, né? Então ele veio depois de Oséias, né? Não veio. Ele veio antes, porque Oséias foi um dos últimos. E aí Deus levantou Oséias como um dos últimos profetas ali para falar tanto com Israel do Norte, que a gente vai chamar de Israel, ou na Bíblia está aqui, que também chama de Efraim, porque Jeroboão era da tribo de Efraim, como eu falei, o primeiro rei. E a tribo do sul, né, a Israel do sul, nós vamos chamar de Judá. Acompanha a Bíblia também. Levantou para falar, porque além da idolatria, estava tendo muitas injustiças sociais. E vocês podem acompanhar isso no livro de Amós, se vocês quiserem. Amós, Deus levantou ele para falar sobre essas injustiças sociais, que os próprios ricos da cidade, eles financiavam prostitutas cultuais. Para os pobres, eles financiavam, eles queriam ver aquilo acontecer, ganhavam dinheiro em cima disso, colocavam uma prostituta cultural, e pai e filho se deitavam com aquela mulher. E era uma coisa assim, absurda. Até mais para frente, eles faziam sacrifícios humanos ao deus Moloque, eles adoravam outros deuses, porque foi tendo aquela mistura entre o povo após Salomão, né, que teve muitas mulheres, e ficou aquela coisa, vários deuses. E Deus não estava satisfeito, porque ele levantava e as coisas continuavam. E aí, no capítulo 1, acompanhe comigo, fala que palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado do rei Uzias. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, ou seja, Israel do sul, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel do norte. Ou seja, ele levantou para falar com as duas nações, porque as duas nações, mesmo sendo da linhagem de Davi, também estavam no contexto de idolatria, prostituição e pecados horrendos e horrorosos. E aí, Deus, ele usa a vida de Oséias como se fosse para demonstrar como ele se sentia. Eu não quero que vocês foquem no livro como se fosse para... fala sobre relacionamento. Eu já vi muitos pregadores. O livro não é sobre o relacionamento de Oséias e sua esposa em si, mas ele fala de Cristo, de Deus e a igreja o tempo todo. Então vamos lá ver? Versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filho de Diblaim. Ela engravidou e deu a ele um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia prepararei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente o segundo filho, prestem atenção nos nomes, e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dei a ela o nome de Lo-ruama, pois não mostrarei mais amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Ou seja, Lo-ruama era não amada. Ele teve filhas, e aí ele quis mostrar, Deus quis mostrar em todos os pontos como ele se sentia em relação a Israel, e ele usou a vida do profeta Oséias. Imagina, a irmã está grávida, aí Deus fala para o irmão: você vai pôr o nome da sua filha de Lo-ruama, porque eu não amo o Brasil, não. Imagina a situação. Imagina o profeta Oséias passando por aquilo, mas ele tinha que sentir, porque profeta naquela época não era fácil. Não era fácil. E deu o nome de Lo-ruama, pois não mostrarei mais amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Deus estava tão irado com a situação,
a situação de Israel. Deus é tão bendigno e tão misericordioso, falou que não ao ponto de perdoá-la, não vou nem perdoá-la. Versículo 7, se vocês quiserem acompanhar aqui também, gente. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, que é Israel do Sul, e lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou pelo combate, ou por combate, nem por cavalos, mas pelo Senhor seu Deus. Vocês lembram que lá na frente eu falei que lá, muitos anos na frente, Israel do Norte ia ser destruído? Então aqui Deus já estava dando indícios já estava profetizando, né? Usando a vida de José para falar que só restaria a linhagem de Davi, né? Que foi a tribo de Judá. Que na Bíblia fala que eu da tribo de Judá. E Jesus da linhagem de Davi. Jesus da linhagem de Davi. Porque muito tempo depois não teve mais Israel do Norte. Eles se misturaram. Depois de desmamar o Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Noami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como areia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão um só líder e se levantarão na terra, pois será grande o dia de Jezreel. Vocês percebem a diferença? Ao mesmo tempo que Deus fala que Ele vai destruí-los, que Ele não vos ama, que Ele não são sua nação, não são seu povo, Ele fala: contudo, ainda serão como a areia do mar, que não se pode medir. No lugar de chamar que vocês não são do povo, vocês são chamados filhos de Deus. Deus se engana? Isso aqui que está mostrando é o quê? É a misericórdia do ser? A misericórdia, porque mesmo com nossos pecados, e o foco central desse livro é que apesar dos nossos pecados, Deus nos ama. Aleluia. Deus nos ama, apesar de quem nós somos, apesar dos nossos horrendos pecados, porque para Deus não tem diferença de pecados. É porque aqueles povo lá na Bíblia, nossa, era uma idolatria, mulher. E você não. E você é uma bênção. O que é idolatria? O que é o pecado de idolatria? E quando a Bíblia fala, quando Deus fala, né, nesse sentido de prostituição, como que os pregadores falam? Nós somos a noiva de Cristo, não é? A Bíblia fala, nós somos a noiva de Cristo, como se fosse um casamento mesmo, e Deus vai tratar isso. Tinha um casamento, ele era casado com Israel, mas Israel se prostituiu e traiu Deus com outros deuses. Nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias, quando nós colocamos outras coisas no nosso relacionamento com Deus, nós estamos traindo. Nós estamos o traindo. E não é diferente, porque idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Esse aqui é meu filho, eu olho pelo meu filho, mato, morro, pode ser quem for, esse aqui é meu filho, mas como meu filho? Isso é o quê? Porque meu casamento, não sei o quê, meu casamento, o primeiro lugar do meu casamento, depois Deus, depois minha mãe. Não é assim como eu falo? Isso é o quê? Idolatria. E pensa numa pessoa, para cair em idolatria somos nós. Nós, seres humanos, somos tão passíveis à enganação, tão passíveis a cometer erros, a gente peca por besteira, transforma o celular no ídolo. Por isso que Deus corta as cordas. Já não vai ficar só aqui. Porque nós somos muito passíveis de ídolo. Continuando, capítulo 2. Chamem os seus irmãos, o meu povo, minhas irmãs. O que está falando aqui no meu capítulo 2? Está falando que é o castigo e a restauração de Israel. Ou seja, nesse capítulo, Deus vai castigar toda a nação, eles vão sofrer pelos seus atos, né, que eles cometeram durante tanto tempo, e se você comete, uma hora você paga. E Deus usa, sim, isso para ensiná-los. E aí ele fala do castigo e a restauração. Está falando no título da minha Bíblia. Repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Aqui também é Oséias falando, e Deus falando sobre a nação de Israel. Marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu deixarei nua, como no dia em que nasceu.
Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. Versículo 5. A mãe de vocês foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida e água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Uma pausa aqui. Lembra quando eu estava falando que Deus usou Joséias para eles sentir na pele como Deus estava passando? E pelos que nós podemos ver, na Bíblia não fala se Gomer traiu antes ou depois, mas pelo fato dela falar que são filhos da infidelidade, dá-se a entender que talvez o último filho de Gomer tenha sido de um caso. Porque ela fala aqui, a mãe de vocês foi infiel, versículo 5, está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes. Ou seja, Gomer casou-se, depois de casar, foi atrás dos seus amantes, porque tinha vida boa, que era lá que era bom. E aqui também fala que elas são Israel. Depois que Deus tirou eles do Egito, colocou na terra prometida, deu o melhor. Eu vou atrás dos meus amantes. Lembra o povo lá no deserto? Moisés, lá era tão bom. Nossa, o Egito era tão bom, eu tinha comida, levando chicotada nas costas. Passando um monte de coisa, mas lá era tão bom. O farol era tão bonzinho. Você está vendo como nós somos passíveis ao erro? E a história continua se repetindo, cai até feio. Versículo 6. Deus fala, e também em Oséias, pelo livro de Oséias: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, e eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Quando Deus percebe que a gente está saindo muito do eixo, ele bloqueia assim. Eu vou bloquear o seu caminho para você não errar. Eu vou te cercar de tal modo que você não vai saber para onde você está indo. Deus bloqueia assim esses caminhos. Deus tem que pôr um freio, porque senão, se soltar, vai. Que nem cachorro novo sai na rua e todo doido. Cachorro que não sai de casa, quando solta na rua, ele sai todo doido, não é? A mesma coisa somos nós. Por isso que Deus coloca o freio mesmo, coloca no seco de espinhos e fala: você vai ficar aí, porque aí é seu lugar. Mas eu só disse que ele é um Deus mau? É um Deus que vê o futuro. Glória a Deus. Futuro. Ele é um Deus que vê o futuro, por isso que Deus faz isso. Versículo 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois ele estava bem melhor do que agora. Descobriu. E somos nós. Quando Deus, dá uns apertão. Vou voltar para a igreja. Acho que eu vou coração de segunda, né? Oi, ora para mim. Não é assim? Não é assim, gente? E quando eu falo, não é só para vocês. A palavra veio primeiro para mim e o chicote veio para o meu lado primeiro. E aí veio para mim isso. Versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, quem cobriu de ouro e de prata, e depois ela foi lá e jogou para Baal. Ou seja, os israelitas estavam usando os benefícios que Deus dava, Deus abençoava eles com trigo, com prata, que eles faziam jogando nos pés de Baal. Ou seja, Deus te abençoa com emprego, te abençoa com alguma coisa, você pega, deixa para lá. Nós fazemos isso. Versículo 10. Vou expor, estou pulando porque são muitas coisas. Pois agora eu vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foram pagamentos recebidos pelo seu amante. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu castigarei pelos dias que queimou incenso aos Balaíns, que foram aos deuses. Ela se enfeitou com anéis, joias e foi atrás de seus amantes.
mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Só que no versículo 14 a gente pode ver a misericórdia de Deus gritando: pois agora eu vou atraí-la para o deserto, pois agora eu vou atraí-la, vou levá-la, vou levá-la para o deserto e falar com carinho. Glória a Deus. Olha esse Deus. Anos e anos de idolatria, e Deus quer falar com carinho. Esse é o nosso Deus, que mesmo com os nossos erros, Ele continua nos amando e nos buscando. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ali, versículo 15, devolverei a ela suas vinhas, que antes ele falou que ia tomar. Devolverei as suas vinhas, farei do vale de Acor uma porta de esperança. Glória a Deus. Ali ela me responderá. O versículo 19, pode falar o versículo 19, que fica mais fácil. E aí, o que ele fala de novo? Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Mesmo em todos os pecados, Deus continua escolhendo e amando, porque Ele sabe que sem Ele nós não vamos ao lugar algum. É uma declaração linda. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Deus consegue ainda se compadecer da nossa situação, porque Ele vê como somos pequenos e falhos e estamos tão jogados ao erro. Versículo 23. Eu a plantarei em mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Direi àquele chamado de não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui Deus estava falando futuramente já. Esses todos os castigos que ele fala, de fato aconteceram. De fato eles foram ali, né, o cativeiro assírio, e eles deixaram que os assírios levassem eles em cativeiro, e de fato tudo isso aconteceu. Mas quando ele fala futuramente, ele diz: direi àquela não amada, que lembra lá no nome da filha de Oséias? O amo. Direi àquela não amada, aquela que chamei de não amada, direi àquela, você é meu povo, e ela dirá, tu és o meu Deus. Aquela que eu falei, tratarei com amor aquela que eu chamei de não amada. Falando no meio da redação. E aí o capítulo 3, leio na Bíblia de vocês o título, a minha está falando a reconciliação de Oséias com a sua mulher. Capítulo 3, para a gente correr, o Senhor me disse, vai e trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro homem e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar deles se envolverem com outros deuses e de amarem os bolos sagrados ou as uvas de passa. Por isso, aí vai falar, né? Oséias falando, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta e nem pertencerá a outro homem. Eu viverei com você. E é isso que acontece. Deus manda José se reconciliar com a sua mulher e comprou ela, assim como nós e nossos pecados também fomos comprados por Jesus. Deus ali falou para José, vá lá e se reconcilie com a sua mulher, porque assim como eu amo Israel, mesmo ela tendo se envolvido, eu ainda os amo. Apesar de nosso Deus ainda nos ama, Deus ainda te ama apesar de quem você é, porque não é sobre você, é sobre Ele. É por Ele. Se nós existimos, é por Ele. Não é sobre nós e nossos pecados, porque nós vamos estar derramados em pecado, sim. Mas Ele nos tira do pecado, Ele nos salva, Ele nos dá um banho de graça, de misericórdia. Mas, como eu falei para vocês, que quem planta colhe, no capítulo 4, Deus continua. No meu título fala: acusação contra
Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também, gravem essa parte, o conhecimento de Deus. Só vem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassaram todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. No livro de Oséias, ele vai falar muito sobre conhecimento. A gente conhece esse versículo, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós citamos esse versículo. Mas aqui, quando ele fala, não é apenas o conhecimento intelectual, porque uma pessoa pode ler a Bíblia de capa a capa inteira e não conhecer a Deus. Então, o que ele está falando é sobre relacionamento. Glória a Deus. Para você viver um relacionamento, você vai conhecendo a pessoa, né, dia após dia. Você vai fazendo o que a pessoa gosta, eu vou fazer isso porque meu marido, meu namorado gosta muito. Aí você vai fazendo o que agrada. Só que se você não tem um relacionamento com Deus, como você vai saber o que Ele gosta? Como você vai saber o que é certo? E é isso que Deus cobra. O meu povo erra porque não me conhece. E o que acontecia ali? Eles deixavam de adorar a Deus? Não. Mas o que eles faziam? Eu agradeço a Deus e também a Baal, que era aquele sincretismo religioso que nós vemos nos dias de hoje, né? Muitas pessoas falam, eu sou um pouco de tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Eu acho que religião, todas as religiões é só um Deus, é o mesmo independente das religiões. Não é. Deus é só um caminho, é só um caminho para Ele, é o caminho da verdade. Só que se o povo não conhecia, quando uma criança não conhece o que é errado, ela vai lá e faz e eu não sei, não me ensinaram. Eu não aprendia, não conhecia, nem sabia. É a mesma coisa com nós. Se nós não nos relacionarmos, nós vamos sim cair nos mesmos erros, senão nós já estamos caindo, né? Nós vamos sim pecar, nós vamos sim errar. Porque o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, tá aqui a importância de nós mantermos esse relacionamento constante com Deus. Não é um relacionamento de segunda, quarta, sexta, domingo. É todos os dias. Porque para quem é casado, você não fala só com sua esposa nos dias de culto. Espero que não. Não é? Você não vai falar ali com ela só ali na igreja 2 horas. Você vai conviver ali com ela, não é? Da mesma forma com Deus. Para você saber fazer a vontade de Deus, você precisa conhecer a Deus, se relacionar com Deus, senão você vai errar mesmo. E aqui fala, a fidelidade, o amor desapareceram, como também o conhecimento, porque as pessoas se relacionavam com todos. Tudo, estava tudo bom, era tudo ótimo, tudo levava a Deus. Versículo 11 do mesmo capítulo fala: a prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Aqui ele vai falar que eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau, e recebem resposta. O espírito de prostituição os leva a desviar-se. E ele aqui vai citar como estava a situação do povo. Eles pediam conselho para deuses de madeira. Eles viviam naquela... pediam conselhos, ia lá, Baal, o que eu vou fazer da minha vida? Tinha uma resposta ali dos demônios que respondiam no ouvido deles, né? Se você procurar, você acha. E a gente sabe muito bem que o céu é real, como o espiritual é real, mas também demônios, espíritos maus são reais. E aqui eles falam, um espírito de prostituição levou aos desviar-se, né? Os levam a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. 13. Sacrificam-se no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho de estoque. E aí, lá no versículo 14, nas últimas letras, ele vai, nas últimas linhas, fala: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Mais uma vez ele fala: um povo que não entende, um povo que não me conhece, é óbvio que eles vão pecar. Então, o povo sem entendimento, ele está ali, precipitado à ruína, ele vai ali
escuta, não tem conhecimento, não se relaciona comigo, que sou a verdade, que sou a justiça, que sou Deus Todo-Poderoso, Deus que vê o amanhã. Se você não se relaciona comigo, é óbvio que você vai cair no penhasco. Então, ali ele dá a resposta o tempo todo, se relacionar. Você precisa me conhecer, existir me conhecer, dia após dia. Capítulo 5, versículo 3, da parte que está começando com Efraim. Efraim, lembra que eu falei para vocês, que é Israel do Norte. Israel do Norte é Efraim, Israel do Sul é Judá. E aqui Deus vai falar: Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar ao seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Aí, agora ele vai falar: Israel e Efraim, que é Israel do Sul e Efraim é a do Norte. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Aí, Judá. Judá também tropeçam com eles. Ou seja, as duas nações, mesmo em reinos divididos, estavam vivendo na mesma situação. E eu fico tão revoltada com isso que eu falo: meu Deus, mas a linhagem de Davi viu que Israel do Norte estava passando e nem assim, sabe, serviu para eles mudarem. E assim somos nós vemos nossos irmãos errando, o que nós vamos fazer? Deixa eu ir lá também para ver se eu erro. Não é assim? Nós somos assim, não aprendemos com os erros dos próximos. Ele que fala que o sábio vai aprender com o erro do outro, mas nós vamos lá e fazemos outros. Versículo 13, do capítulo 5. Quando Efraim viu sua enfermidade e Judá seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei, irei embora e os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Que pesado essa parte. Deus fala: eu vou sim destruir vocês como um leão. Depois eu vou voltar lá para o meu trono e vocês vão vir atrás de mim, porque vocês vão perceber o quão errados vocês são. E assim somos nós. Deus, quando nós estamos nossos erros, nos rasga por inteiro e depois nós voltamos: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E aqui o que ele está falando? No versículo 13, quando ele fala que pediu ajuda para a Síria, lá na frente, esses assírios, eles iam destruir a nação do norte. Ou seja, eles estavam ali dependendo de governo, estavam dependendo de pessoas, que lá na frente Deus ia usar essas pessoas para o destruir. E eles buscavam refúgio em outras pessoas. Eu vou buscar, agora a situação do Brasil vai mudar. Eu voltei naquele ali, então agora vai. A situação vai mudar. Você não tem que buscar refúgio nas pessoas, no seu pastor, você tem que buscar em Deus. Porque depois Deus pode usar essas situações que o que vai acontecer, nós sabemos, né? Só não vê que não quer, que a Bíblia está se cumprindo dia após dia, e pode entrar quem for, que a palavra de Deus vai se cumprir, as coisas vão acontecer, o mundo vai entrar em decadência e Jesus vai voltar. Pode entrar quem for, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Então não se firmem em homens, não se firmem em pessoas, firmem-se em Deus. E é isso que Deus está falando. É capítulo 6, o título fala: Israel obstinado. Deixa eu ver o água aqui. Deus poderoso. Capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida. E ao 3º dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Outra vez, o versículo que nós conhecemos muito, o versículo 3 do capítulo 6. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá como uma chuva de inverno, como uma chuva de primavera que rega a terra. E aqui é a nação, né? Vamos
esforçar em conhecer. A gente vai ser esse versículo, né? Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos feriu, mas Ele nos trará cura. Ele sarará nossas feridas. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Porque é isso que Deus faz. Não porque Ele é um Deus carrasco, um Deus mau. Porque Ele é um Deus justo. E onde há um Deus justo, não tem pecado que habite, o pecado escondido que fica, porque Deus não permite. Deus é um Deus justo, e se você está nele, Ele vai fazer assim, como aquele raminho lá da videira em João 15, Ele vai cortar, mas não para lançar no fogo, Ele vai cortar para te podar. É isso que Deus faz com nós. Se a gente está em Jesus e não dá fruta, Ele vai lá e cortar para nos podar. Não é assim que nós fazemos com as árvores? Para produzir mais e mais frutos. Versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina de manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Aquela neblina de manhã que a gente sai de casa quando é meio-dia. Neblina? Não estava neblina, nem vi. E assim é o nosso amor. Vem forte no início do dia, no final do dia. Depois tanta coisa. Ai, meu Deus, eu sou crente. Não é assim? E o amor logo passa. Logo evapora, logo nós trocamos. Fácil, fácil. No versículo 6, agora, eu vou ler aqui nessa tradução, que é a linguagem de hoje. Vocês não podem acompanhar ali, mas eu vou ler aqui, porque fica mais fácil. Nessa nova versão da linguagem de hoje. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que meu povo me obedeça. Ao invés de você vir aqui prestar, fazer coisas e coisas, sacrifícios aqui, Deus prefere que você obedeça a Ele. Deus prefere que você te ama do que vir aqui e mostrar uma adoração perfeita, do que vir aqui e mostrar todo mundo, aqui, prestando sacrifício, ajudando as pessoas. Deus prefere que você o ame, que você o obedeça. Porque aí sim, Ele vai ver que verdadeiramente você está no caminho, através da sua obediência, não através das suas obras. É isso que Deus está falando. Eu não quero que você vá lá e queime 300 bois para mim. Eu quero que você, quando o seu vizinho passar, aquele vizinho que você não gosta, você cumprimente e faça o bem. Eu quero que você me obedeça, siga os meus mandamentos, porque de nada vai valer para mim esses sacrifícios. De nada vale essas obras que você diz que ajuda mil pessoas, se você não faz o que eu quero, se você não me obedece, se você não vive e não me ama. Porque se você obedecer ao Senhor, você vai estar cumprindo o mandamento dele. Agora ficar ali mostrando que ajuda um, ajuda outro, no caso deles, né, queimava bois, fazendo, nossa, coisas mirabolantes, e no final do dia, o amor passava, a neblina, né? Era como neblina, que ao meio-dia ele já assumia tudo. É uma fumaça o amor deles. Agora nós vamos para o capítulo 7. Que aí Deus vê os pecados cometidos pelo povo. É o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Não posso ler tudo, né? Porque é muito grande a acusação que Deus fala. Eles falam dos bandidos, das pessoas, dos matadores, das prostitutas. Se vocês pegarem para ler, eu vou ler muito rapidinho e vocês vão ver o que acontecia naquela época. Versículo 10. A arrogância de Israel testifica contra ela, mas apesar de tudo isso, ela não se volta para o seu Deus e não o busca. Versículo 11. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Mais uma vez, não tem conhecimento, não tem entendimento, não entende, por isso que erra. Ora apela para o Egito, ora ela volta para a Síria e não lembra de Deus, que era no caso de Israel, ali Israel do Norte, Efraim. Uma hora eles corriam atrás dos assírios e falavam, ai, me ajuda aqui, olha a situação como o povo está, todo mundo sofrendo, e eles não ajudavam. Depois eles corriam lá para o Egito, buscavam refúgio, novamente buscando refúgio nas pessoas e não buscando refúgio no Deus que lhes criou. E é uma coisa que Deus está nos falando aqui. Não adianta você tentar pedir ajuda para as pessoas, você está aí errando, depois pedir ajuda, amiga, me ajuda aqui a mudar. Não adianta, essas pessoas não vão te ajudar, porque eu vou despedaçar. E
Não adianta a gente tentar esconder os pecados contra Deus que nós cometemos. Não adianta a gente se esconder numa caixinha e fingir que a gente não cometeu nada, porque Deus vê os nossos pecados e Ele nos despedaça. E depois nós vamos lá, voltamos atrás dele e falamos: Senhor, me perdoa, eu reconheço que eu errei. Não é assim? Então não adianta. E quando eu falo pecado escondido, eu não falo só um pecado de prostituição. A mentira também é um pecado. A briga que você tem contra esse irmão também é pecado. Tudo isso é pecado. Porque para Deus não tem, um pecadinho é um pecado. Aquele irmão, aquele irmão fez, meu Deus, e você? Isso também não é pecado? E para Deus não tem isso. É por isso que a gente precisa todo dia olhar para Cristo, todo dia olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, e esquecemos um pouco das pessoas que estão do lado, dos pecados alheios, e focarmos em melhorar. Que a gente sabe que nós somos passíveis ao erro. Olha aqui, Efraim, versículo 11, é como uma pomba, é facilmente enganada. E quando ele está falando, ele não está falando só lá de Israel. Nós somos facilmente enganáveis. Uma hora a gente está aqui, quando vê alguém convence a gente a fazer uma coisa errada, a gente vai lá e faz. Não é verdade? Você fala: meu Deus, como que eu pude fazer isso? Meu Deus, me perdoa. E assim somos nós, facilmente enganáveis, sem entendimento. Ora corre pelo Egito, ora apela para o Egito, ora volta para a Síria, ora você vai atrás ali de alguém, você volta ali e corre atrás de uma pessoa e não busca Deus, que pode lhe salvar. Meu Deus. No versículo 14, eles não amam a mim do fundo do coração. Quando gemem morando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Ou seja, Deus está falando aqui que Ele mostra que as pessoas ainda clamavam. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles adoravam a Deus, mas também a outros deuses, corriam atrás de outros deuses. E aí se Deus fala: você vem até a mim, mas você não está chorando por conta dos seus pecados. Vocês ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, das coisas que você precisa, mas não atrás de mim, que sou seu Deus. Estou terminando. Estou terminando. Versículo 4 do 8. Eles instruíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com ouro, com prata, eles fazem ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? E Deus continua com as suas acusações. No capítulo 9, ele fala, não se regozije, ó Israel, não se alegre com outras nações. Você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Versículo 7. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês. E o profeta é considerado como um tolo, que era como eles faziam com os profetas. Vocês sabem muito lá na frente, quando o Judá, Israel lá, que a gente chamava de Judá, foi levado em cativeiro pelos babilônicos, eles não acreditavam em Jeremias, eles riam de Jeremias, eles amarravam Jeremias lá no poste, batiam nele: o Jeremias está doido, nada disso vai acontecer. E o que aconteceu? Foram exilados pelo cativeiro e foram levados lá para a Babilônia. É isso que Deus está falando. O profeta é considerado como um tolo e o homem inspirado como um louco. Eles não acreditavam nas profecias, mas aconteceu. Tudo isso aconteceu. Versículo 10. Quando eu encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando eu vi os seus antepassados, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Olha que lindo. Quando eu vi Israel nova, uma nação nova, viu os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram de Baal-Peor, consagraram-se com aquele ídolo vergonhoso. Então se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Aí aqui no versículo 12 Deus fala, a sentença, que mesmo
que criem filhos, porém de luto cada um deles. E ali Deus falando, né, que quando ele encontrou Israel, ele viu aquilo como uma nação nova, os primeiros frutos de uma figueira, mas quando Deus colocou eles lá na terra, que prometeu, eles se consagraram para os outros deuses. Traiu o relacionamento que ele tinha com Deus. 17, versículo 17. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, e vocês serão peregrinos entre as nações. Lembra que eu falei para vocês que depois Israel do Norte viveu vagando. E aí eles estavam ali vagando, eles foram destruídos, eles viram como peregrinos entre as nações. A história só aqui de Judá, né? Eles se misturaram entre as nações, e é que Deus fala: vocês não me deram ouvidos, por isso serão peregrinos entre as nações. No versículo 13, do capítulo 10, fala que o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devassadas. Como Salmã devastou Bete-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas, estraçalhadas, junto com seus filhos. Só que no capítulo 11, Deus vai lá e ele declara o seu amor para com Israel. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns e queimaram incenso para outros ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços. Deus falando. Mas eles não percebem que fui eu quem os curou. Você não percebe que foi Deus que te curou. E você se desvia. Se você tem o que você tem hoje é por conta de Deus. É isso que ele está falando. Eu peguei você pelo braço. Você não percebe que fui eu que te curei? Que fui eu que te dei aquilo que você tem? Você não percebe? Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus aqui fala da nação de Israel agora como um filho, que ele criou desde o nascimento, ensinou a andar, se inclinou para dar de comida, porque não foi isso que ele fez lá no deserto? Uma hora chovia, né, ali o pãozinho, depois ele mandava os pássaros, depois ele sofria do sol, e à noite ele se esquentava. Mas Israel esqueceu. O amor passou, era como uma neblina. Ó, não lembro disso. Não lembro. Versículo 7. O meu povo está decidido a se desviar de mim. Embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, ou embora estejam destinados a me servir, a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você? Como ele fala agora, versículo 8, Deus fala: mas mesmo com tudo isso, como eu posso desistir de você, Efraim? Como eu posso entregá-lo nas mãos de outros de Israel? Como eu posso tratá-lo como eu tratei Admá? Como posso fazer com você como eu fiz com Zeboim? O meu coração está eternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Aleluia! Que coisa linda, mas mesmo com seus pecados, como eu posso me esquecer de você? Mesmo você me trocando, mesmo você fazendo tudo isso, como eu posso me esquecer de você? Não é porque você é bom, é porque Deus é misericordioso. Porque esses somos nós. Nos prostituímos, pecamos, fazemos o que é errado, mas mesmo assim Deus olha para nós com um olhar de compaixão e fala: como eu posso desistir de você? Como eu posso entregá-lo nas mãos da minha nação? O meu filhinho que eu ensinei, me inclinei para dar de comer, como eu posso fazer isso? Não posso. E ele fala que o coração dele que se despertou toda a compaixão. Aleluia. No capítulo 14, ele ainda vai prosseguir falando do pecado de Israel. Mas eu quero pular para vocês já por 13, senão não vou me chamar mais para pregar aqui, porque toda vez acaba passando o horário. Estou aprendendo, gente, estou aprendendo junto. E aí, no capítulo 13, ele fala que a ira do Senhor contra Israel. Eu só vou falar do versículo 2. Não, é 5. É o versículo 5. Eu cuidei de vocês no deserto, como eu falei, faz comparações, para que eles se lembrem. Naquela terra de calor ardente,
frente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam de mim. Ai, Deus está cuidando de mim. Ai, eu não esqueço do meu Deus. E aí eles não me esqueciam. Por isso virei sobre eles como um leão e como um leopardo. Ficarei à espreita junto ao seu caminho, como uma ursa de quem rouba os filhotes. Eu os atacarei e os rasgarei como um leão, e eu os devorarei como um animal selvagem. Os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Você vai ser destruído porque você está contra mim, que te ajudei, que dei de comer, que protegi você do sol, da chuva. Eu livrei você daquele deserto, daquele povo, daquele cativeiro do pecado. Eu livrei você, mas você se voltou contra mim. Por isso eu vou te destruir, mas eu vou te destruir agora para te curar lá na frente. Lá na frente eu vou te curar. O versículo 16: o povo de Samaria chegará à sua culpa, porque ela se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos, as suas crianças, serão pisadas e despedaçadas. Suas mulheres grávidas terão rasgados o seu ventre. É o que ele está falando. E seria naquilo que eu falei para vocês. No ardor da batalha, da espada, eles seriam mortos sim. Porque eles voltaram contra o Deus que tirou eles de lá. Passou o amor, assim como a névoa. Ficou muito na minha cabeça esse versículo. Nossa, o amor é como uma neblina de manhã, logo se passa. Só que aí, finalizando, no versículo, capítulo 14, vai falar as bênçãos do arrependimento. E aí eu quero ler todos esse capítulo todo, vocês que me curtindo. Finalizando, o que Deus quis dizer com tudo isso? Agora nós vamos ver a palavra final. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram guerras. Preparem o que vou dizer e volte para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não pode nos salvar. Não pode. Não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Eles não vão mais se vangloriar dos seus deuses, porque é Deus que pode nos salvar. Glória a Deus. Porque tu amas o órfão. Israel está como órfão mesmo. Eu curarei a infidelidade deles. Aqui Deus falando. Eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Serei como um orvalho para Israel, e ela florescerá como um lírio, como o cedro do Líbano. Ela aprofundará as suas raízes, seus brotos crescerão, e seu esplendor será como a da oliveira. Aqui é uma promessa de Deus. Está falando, futuramente assim será Israel, Israel prometida. Os que habitam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo e florescerão como a videira. E a fama de Israel será como a do vinho e do Líbano. Ou seja, que ele está falando que tudo isso aconteceu, mas essa ainda é a nação dele. E essas outras nações iriam reconhecer que essa é a nação amada. E quem se chegasse a eles, iam ter frutos, iam produzir coisas boas. Porque ele não foi o que era da época, né? Que depois eles foram destruídos e massacrados. Mas a promessa de Deus ainda está falando, você crescerá, você dará frutos, e você não servirá só para você, porque os seus frutos também vão servir para o próximo. E é isso que Deus faz, Ele nos cura, nós crescemos, aprofundamos nossas raízes, e não damos frutos só para nós, mas para os próximos. O que ainda tem com os ídolos, sou eu que lhe respondo. Versículo 8. E dele cuidarei, sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. E aqui é uma nota do autor. Oséias fala: quem é sábio? Aquele que considera todas estas coisas. E quem tem discernimento? Aquele que compreende os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam nele, mas os rebeldes tropeçam. E assim finaliza o livro de Oséias. Nós conseguimos passar 14 capítulos. E assim finaliza o livro de Oséias. E a mensagem central de tudo isso que eu conversei com vocês é que Deus nos ama
apesar de todos os nossos pecados. Aleluia. Deus te ama apesar de quem você é. Deus te conhece. Deus te coloca uma trava, coloca um cerco para o seu bem. Mas que Deus te ama apesar de todos os pecados. Esse é o nosso Deus. Nos momentos ruins, nos ensinando, nos poldando, nos cortando ali como outra na árvore, para que a gente produza mais frutos. Mas esse é o nosso Deus, porque Ele vê o futuro, não nós. Eu espero que essa palavra possa ter falado com você da mesma forma que falou comigo, e eu te convido a você a estudar mais sobre a Bíblia, que vocês prossigam em conhecer, assim como Deus usou aqui Oséias para falar, conhecendo Deus e prosseguindo em conhecer, se relacionando todos os dias. Amém? Eu te agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa.